respeito de mercado e principalmente algumas informações que são importantes, né, para este mercado, tanto de soja quanto de milho. Para falar a respeito dos elementos que vêm dando sustentação e, eventualmente, pressão também nos preços, eu vou conversar agora ao vivo pela internet com Francisco Queiroz, ele que é analista do Itaú BBA, da consultoria Agro, e participa conosco aqui nesta edição de Agricultura BR no canal do Boi. Francisco, obrigado pela sua participação aqui conosco. E olha, nós temos diversos elementos. Agora há pouco eu trazia uma estimativa de produção que, ainda que tenha uma queda frente à anterior, ainda vai mostrando uma safra recorde no Brasil, acima de 150 milhões de toneladas. Aqui no Brasil nós temos alguns desafios nas áreas de produção, principalmente em relação à produtividade no Rio Grande do Sul, por conta do fator climático. A América do Sul já tem uma questão consolidada, que é a quebra na Argentina. Os últimos números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires já mostram 33 milhões e 500 mil toneladas, enquanto os Estados Unidos começam a ensaiar a campanha 23-24. Eu estava falando os números que a consultoria Agro do Itaú BBA trouxe agora, falando principalmente do mês de fevereiro. O que nós temos hoje dentro desses elementos que influenciam, que formam preço, que estão pesando de maneira favorável ou desfavorável em relação à soja, principalmente? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Fabiano. Prazer falar com você. Bom, eu acho que sim, a gente tem que começar pelo clima, né? O clima, como você disse, ele influenciou a nossa safra aqui positivamente, mas também de forma negativa, principalmente quando a gente olha para a região sul, mais especificamente o Rio Grande do Sul, né? Então, nós estamos num clima sob influência de Laninha, né? E a Laninha é um fenômeno que ele é caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, né? E acaba por influenciar o clima, as condições climáticas, seja de chuva, de temperatura, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem duas influências que são opostas, né? Então, quando a gente olha para a região sul, a Laninha ela é negativa porque ela acaba ocasionando falta de chuva, né, que é o que a gente observou no Rio Grande do Sul, principalmente, né? E quando a gente olha para a região do Mapito e Bahia, ela tende a ser positiva, né, trazendo chuvas acima da média. Normalmente, anos de Laninha, eles são caracterizados por chuvas acima da média na região do Mapito e oeste da Bahia, né? Então isso acabou influenciando aqui a safra. Quando a gente pega um desenho do Brasil, a gente vê uma safra muito boa no Mapito, Bahia, Mato Grosso, Goiás, e com alguma quebra no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente tem que falar que vai ser uma safra muito grande, né? Ainda a gente está no processo de colheita, que por sinal está atrasada, principalmente por conta do excesso de chuva na região central do Brasil, mas que deve fechar aí, com certeza será recorde, entre 150 e 153 milhões de toneladas, né? Então, assim, falando sobre o volume de safra, é isso, né? Agora, quando a gente olha para preços, aí a gente tem outras questões que influenciam, né? Essa questão da concentração da colheita da safra tem exercido bastante pressão nos preços agora, né? Francisco, e aí, tendo essas observações, né? Nós estamos com uma colheita aqui no Brasil atrasada por fatores climáticos, né? Chuvas em excesso. Eu estava vendo algumas áreas aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, neste final de semana e nesta segunda-feira, o pessoal passando por áreas de produção de soja completamente embaixo d'água. Então, ali a condição vai ficando complicada, tem algum registro de perda, mas claro que são perdas bem inferiores quando você compara com a falta de chuva. No Mato Grosso também as chuvas são bastante expressivas, Goiás, mas sempre que há uma abertura, as máquinas estão indo para o campo para tirar essa colheita. De qualquer maneira, nós vamos ter uma grande safra, que se não for 150 milhões de toneladas, 152, vai ser um número muito parecido, muito próximo a esse, o que mostra uma safra recorde
no Brasil e colhendo mais tarde. Essa disposição dessa soja, somada também à articulação que os chineses, que são os maiores compradores no mundo e principalmente do Brasil, têm tido de administrar, colocar em dosagens menores as suas aquisições da oleaginosa, como que vocês imaginam que isso possa impactar o mercado e principalmente o preço pago aqui no Brasil, já que os prêmios já estão negativos? Sim. Bom, então vamos lá. A gente vai ter, realmente a gente tem a colheita atrasada, né, por conta disso, principalmente por conta do excesso de chuva na região central do Brasil, né? Isso acaba concentrando a colheita da soja, vem esse mar de soja, acaba vindo tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, aí quando a gente fala de preço, né, a gente tem a formação do preço aqui no Brasil como um país exportador, né, que somos, ela é regida basicamente por três fatores. Então, é o preço lá em Chicago, o prêmio, né, como você bem disse, está próximo de zero, coisa que é muito visto, né, e o câmbio, né, que o câmbio tem ajudado, de certa forma, a formação dos preços em reais, porque o real ele segue desvalorizado, né? Então, assim, isso acaba impactando a formação de preços aqui dentro, né? Os preços internos. Então, a gente tem Chicago, que chegou a bater lá 15 dólares e 49. Na semana passada, nós tivemos uma combinação de um evento de geada na Argentina, junto com os números mais conservadores do Fórum Outlook do SDA, quando a gente olha para a soja, né, mantendo a área de plantio para a safra 23-24 americana, né? Então, a gente teve esse pico de preço e nos últimos pregões a gente veio observando queda, até que ontem a gente teve uma pequena reação nos preços da soja, né? Mas isso é porque a colheita também do Brasil ela está avançando, né? Como você bem comentou, toda a janela para de chover um pouco, o pessoal entra colhendo, né, para aproveitar, porque a chuva não tem dado muita trégua, né, mas o que a gente, o que eu vi nos últimos mapas de previsão aqui um pouquinho antes de conversar com vocês, é que a gente pode ter uma janela um pouco mais favorável de clima agora nessa semana, e isso tende a beneficiar o avanço da colheita, né? E com isso, a tendência é que os preços, à medida que essa soja vai entrando, né, a colheita vai evoluindo, essa soja vai entrando no mercado, à medida é que os preços, eles caiam mesmo, né? Então, a gente vê aqui, hoje a saca por volta de R$ 165 lá em Paranaguá e ao redor de 140 no Mato Grosso, né, sendo que no final de dezembro, lá no Mato Grosso, a gente tinha o preço da saca a R$ 160, né? E um ponto que eu acho importante destacar aqui, quando a gente olha a formação de preço interno, né, para o produtor, é a questão dos fretes, né, que eles devem ficar em níveis elevados agora por conta dessa questão de ser uma safra muito grande, a gente vai colher muito mais soja, a primeira safra de milho também vai ser maior, né? O açúcar tende a ser maior também, a produção, a safra de açúcar que está começando tende a ser maior, então a gente vai ter uma disputa muito grande aí por frete, por caminhão, né? E essa logística complicada tende também a influenciar aí negativamente a formação do preço para o produtor.